declara, testemunha. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Tem uma família hoje aqui conosco e que veio aqui trazer um visitante, uma visitante. Essa família é a primeira vez que ela traz o seu filho, a sua filha à igreja. Nunca tinha trazido a filha à igreja. Nunca tinha trazido. Também a filha só nasceu há 2 meses. E hoje trouxeram o bebê para ser apresentado ao Senhor. Nós não batizamos crianças porque nós seguimos os ensinamentos do Novo Testamento. Nós seguimos os ensinamentos da Bíblia, onde o batismo é fruto de fé. O Jesus disse: vão por todo mundo e façam discípulos e batizem discípulos. Então nós só batizamos discípulos. Nós não podemos batizar quem não é discípulo, porque quem salva é Jesus, não é o batismo. Mas nós fazemos como os pais de Jesus fizeram com Jesus. Jesus bebê, eles foram no templo e apresentaram Jesus. Pediram as bênçãos de Deus sobre Jesus. E é isso que nós fazemos aqui. Nós consagramos nossos bebês ao Senhor. Então, vou convidar os pais para ficarem em pé, né? E eles trarão aqui, e nós vamos cantar, vamos ficar em pé, vamos receber com muita alegria. Sônia e Luciano estão trazendo o bebê. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Quero chamar os familiares também para virem aqui, os familiares presentes. Aqui está sua mãe, também, irmã Ruth, depois do processo de cirúrgico, está se refazendo o processo, a irmã Ruth está de volta. Vovó, vem aqui à frente também. Tem um texto bíblico lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Vou repetir: Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Nesse momento de apresentação, Mirela, não, a Mirela é ela que está falando. A Mirela, fotografada pela Mirela. Nesse momento em que a Mirela está sendo consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor, essa é a palavra que nós queremos deixar. Jesus crescia. Nós queremos também que a Mirela cresça. E Jesus crescia em estatura, mas Jesus também crescia em graça. Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens.
quero dizer a vocês que essa é a vontade de Deus, que a Mirella cresça em todos os sentidos, e que vocês sempre estejam sendo bênção na vida dela, que a Mirella sempre possa ver que vale a pena seguir o Deus que vocês seguem, que vocês sejam referenciais em tudo para ela, inclusive referenciais de fé, que ela possa ver em você um homem de fé, que ela possa dizer: meu pai é um homem de fé, minha mãe é uma mulher de fé. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Quero convidar a Tânia, para vir aqui também. Salmo 127, versículo 1, é um versículo 3, é um versículo que eu gosto sempre de recitar nesse momento em que a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Então, Salmo 127, versículo 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. Amém? Uma dádiva, um presente de Deus, a Mirella, para a vida de vocês. Vamos então falar? Não, deixa eu terminar as fotos, senão eu interrompo. Olha que gracinha, gente. Não é linda ela? Não é? Vocês podem colocar aí Salmo 127, versículo 3? Pode colocar? Nós vamos orar consagrando a Mirella ao Senhor. Não perdi o jeito. Ela hoje está conhecendo a igreja dela, né? Olha, como é que a sua igreja é bonita, Mirella. Olha como tem gente bonita, olha. Isso, viu? Vamos apresentá-la, consagrá-la ao Senhor. Já está aqui o versículo. Vamos falar todos juntos? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Vamos dividir as nossas mãos para cá. Vamos, os pais pequenos, um lado do outro também. E está entrando a mão sobre sua filha. Meu Deus Pai, aqui está a Mirella, obra preciosa das tuas mãos. Recompensa que o Senhor dá a Sônia e Luciano. Recompensa que o Senhor dá à nossa igreja, recompensa ao mundo. Ó Deus, um presente das tuas mãos. Muito obrigado, porque ela está aqui linda, formosa. Muito obrigado, porque o Senhor a trouxe com saúde. E te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a Mirella seja uma serva do Senhor. Que a Mirella, Senhor, aconteça com ela isso que nós acabamos de ler. Que ela cresça em graça, que ela cresça em sabedoria, que ela cresça em estatura, com saúde, cresça diante dos homens, cresça em graça, cresça diante de Ti. Que ela seja uma bênção, que ela seja uma serva do Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que ela possa, ao entender as coisas da vida, ela possa entregar sua vida, Jesus. Deixa com ela. Nós queremos, Senhor, nesse momento aqui, consagrá-la a Ti, dedicá-la ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus diz? Amém. Amém. Vou ficar mais um pouquinho com ela aqui. Ela está. Dá para ver se ela vai estar. Tânia, a nossa igreja sempre nesse momento de apresentação entrega a primeira Bíblia da criança, a Bíblia do bebê. Mas agora vamos todos juntos, aqui ainda, viu? Sai, voltem. Nós vamos todos juntos abençoar. Nós vamos aqui dar uma palavra profética na vida da nossa querida Mirella.
Eu quero que todos repitam comigo, eu falarei, e vocês vão repetir comigo à medida que eu vá falando. Então, vamos fazer isso agora. Digam assim, com as mãos erguidas: Mirela, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Mirela, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe grandemente. Podem sentar. Lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Podem sentar, vocês podem acompanhar a palavra de Deus. Eu quero a sua atenção. Muito mais do que a postura física, é a postura do coração. Como está o teu coração agora voltado para a palavra? Que nada agora tira a tua atenção dessa palavra. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre vencendo os conflitos da alma. E já falamos aqui sobre vença os traumas emocionais. Já falamos sobre vença a desilusão, a decepção. Muitas vezes nós passamos por decepções na vida e as decepções geram problemas na alma, geram conflitos. Também já pregamos aqui sobre vença a rejeição. Rejeição dos grandes males e é um dos grandes feridas na alma que tem impedido que as pessoas vivam a vida que Deus tem para elas. Já falamos também sobre hoje de manhã, sobre vença a incredulidade. Como vimos hoje como o povo de Deus e como temos perdido tantas coisas que Deus tem para nós por causa da incredulidade. A Bíblia diz que se creres, vereis a glória de Deus. Mas muitas vezes a incredulidade, ela tem tirado de nós. Deus quer nos abençoar, Deus tem algo para as nossas vidas, mas a nossa incredulidade não deixa que nós usufruamos daquilo que Deus tem para nós. Mas existe uma outra situação que causa muitos conflitos na alma, que são as dores das perdas. Todos nós aqui perdemos alguma coisa, perdemos alguém. Quando a gente fala em perdas, hoje nós estamos nos referindo a todas as perdas, mas especialmente as perdas de pessoas que perdemos, não só porque morrem, mas às vezes por causa de um mal-entendido perdemos um amigo, por termos que mudar de local de trabalho, muitas vezes para um local longe da nossa família, perdemos o contato com a família, perdemos a comunhão com alguns amigos, perdemos a perda de uma carreira, quando você perde um emprego, ou quando você se frustra com uma carreira, ou quando há algum problema e você tem uma perda, a sensação de perda. Há muitas perdas e nós precisamos lidar com elas. E esse capítulo que vamos ler fala de uma família que perdeu. Vamos ler. Na época em que os juízes governavam, Ruth capítulo 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, da sua mulher Noemi, e Malom e Quelion, o nome dos seus filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. E eles se casaram com moabitas, uma delas se chama Orfa, e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram.
de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as suas noras. Enquanto voltava para a terra, Noemi disse às suas noras: ide de volta para a casa de vocês, casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como foste bondoso com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, porque virias comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhe dar maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que a esperança e me casasse essa noite e depois tivesse filhos, por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles para se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua nora, de sua sogra, com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta com ela também. Mas Ruth respondeu: não insista comigo, para que eu te abandone, deixe de seguir. Pois aonde quer que tu fores, irei também. Onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrereis, e sereis sepultados. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Quando Noemi ouviu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim que as duas chegaram a Belém, quando entraram na cidade, houve certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntaram: será que esta é Noemi? Mas ela respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha história muito amarga. Essa é a história de Noemi, parte da história. O capítulo 1 do livro de Ruth começa a narrar uma história de perdas. Eles moravam em Belém, que o nome de Belém é Casa do Pão, Casa de Pão. Era um lugar fértil, e agora aquele lugar passa por uma fome, e também não há uma explicação clara por que Elimeleque, por que ele resolve ir para um lugar estrangeiro, onde não era um lugar que havia identidade espiritual com eles, não havia nenhum tipo de identidade, nem geográfica, nada. E eles então, a Bíblia não fala. Alguns acham que foi falta de fé, que foi falta de confiança em Deus, e que ele não soube ficar ali em Belém esperando as coisas melhorarem, mas ninguém sabe. O fato é que ele saiu, ele foi para Moabe, e quando chega lá, leva a sua família, começa as perdas. Imagine que Noemi e sua família perde o contato com os amigos, perde o vínculo com a família, perde o vínculo com os amigos, vai para um outro lugar. Só quem aqui foi criado num lugar e vai depois morar em outro sabe o quão difícil é perder esses vínculos. Então começa com perdas. E quando chega lá em Moabe, se estabelece e morre o marido, Elimeleque. Uma família sem marido, sem pai naquela sociedade já era algo muito complicado. Mas ainda ficaram os filhos. Os filhos casaram. E agora tinha as noras, mas os filhos também morreram. E ficou Noemi com as suas noras. E ela sofre. E o nome dela significa amável. Noemi significa amável. Noemi significa agradável. Esse é o significado do nome dela. E ela agora fica ali e a amargura tomou conta do coração dela. A amargura tomou conta do coração dela, ela começa a colocar o que aconteceu na responsabilidade de Deus. No versículo
13, ela diz que o Senhor se voltou contra ela. E ela, quando chega, ela resolve voltar para Belém. E quando ela resolve voltar, ela despede as noras, fala, ela estava tão amarga. E nós vamos ver daqui a pouco que quando a gente não sabe lidar com perdas, uma das coisas que nós queremos é ficar isolados. Daqui a pouco nós vamos ver isso. E ela então quer despachar, ela quer dispensar, melhor dizendo, as noras, mas Ruth, a outra foi para casa, mas Ruth resolveu ficar com ela. Esse versículo é tão conhecido, né? Onde quer que tu fores, irei. Teu Deus será o meu Deus, teu povo será o teu povo. Onde você morrer também morrerei eu. Era aquela amizade, aquele carinho, né, que a Ruth tinha para com ela. Senão, não vou te deixar. Você já perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos, e agora como é que eu vou deixar? Uma outra coisa que a gente esquece, vou falar sobre isso daqui a pouco, é que as perdas, a gente esquece que Deus sempre coloca as pessoas na vida da gente. Deus sempre coloca alguém para nos ajudar, mas a gente na hora da perda, às vezes esquece, a gente esquece disso. E aí então Ruth continua com ela, e agora ela chega, e quando ela chega todo mundo, uma exclamação, olha, essa não é Noemi, olha, essa afirmação, quando elas entraram na cidade, houve um certo alvoroço, é porque ela era querida. Não é à toa que o nome dela significa agradável. Ela era querida na sua comunidade. E quando ela volta, não é qualquer pessoa que quando volta para a comunidade cria um alvoroço. Ela era querida. E ela volta. E quando ela chega ali a um alvoroço, ela é recebida. Mas quando as pessoas chegam para ela e elas dizem, não é aquela Noemi? Houve ali um certo alvoroço, vocês perguntaram, será que é Noemi mesmo? Ela diz, por favor, não me chame mais desse nome. Não me chamem mais desse nome. Mas sim, eu quero que vocês me chamem de Mara. Tem alguém que se chama Mara? Bom, porque Mara significa amarga. Ela disse, não me chamem mais de agradável, me chamem de amarga. Ela estava na crise da perda. Ela estava sofrendo e ela estava sendo dominada pela amargura. Ela estava sendo dominada pela perda. E perder não é fácil. A perda é uma das maiores dores que nós enfrentamos. Quando os discípulos de Jesus começaram a perceber que a hora de Jesus estava chegando e que Jesus morreria, Jesus teve que dizer para eles, não se turbe o vosso coração. Jesus teve que consolá-lo com aquelas promessas de que ele estaria com o Pai, preparando lugar para que para onde ele vai, eles também onde iriam. Nós vimos, por exemplo, a dor de Marta e Maria, quando Jesus chegou e Lázaro já havia ficado morto, e a dor de Jesus, porque Jesus chorou também. A dor da viúva de Naim. Há muitos exemplos. A dor de Maria, ali aos pés da cruz, quando ela chorava com a morte do seu filho. A dor da perda é uma das piores dores. Todos nós temos que lidar com os nossos lutos. Todos nós. E os lutos, ele pode ser positivo. Ninguém deve fugir do luto. Eu costumo dizer, todo mundo tem que curtir o seu luto. Não pode deixar. Se você sair do luto na hora errada, isso pode ter um mal terrível para a sua vida. E sair do luto na hora errada é sair muito cedo ou sair muito tarde. Você não pode sair muito cedo. Há uma ideia errada, completamente errada no nosso meio, de que o crente não pode chorar, o crente não pode sofrer. Aí perdeu a mãe, e lá na hora do culto fúnebre, está sorrindo. Não estou falando sobre a Tânia, não, então, isso não aconteceu a morte dele, eu estou usando uma ilustração, eu tenho que dizer isso aqui, que a Tânia perdeu sua mamãe essa semana, e eu vi ali o sofrimento dela.
Mas há pessoas que eu já vi ao longo do meu ministério, que às vezes num culto fúnebre, ali a pessoa está quase sorrindo. Ela está com Jesus, está no céu, isso conforta, mas isso não isenta a gente do luto. Você tem que passar pelo luto, faz parte do processo. E o que acontece? Se você também não souber lidar com o luto, você acaba tendo uma tristeza tão grande. Nunca se esqueça de uma coisa: tristeza mata. Eu poderia enumerar aqui para vocês alguns casos, inclusive na minha família, de marido que morreu um dia e a mulher morreu 30 dias depois. Experiências minhas em ex-ovelhas minhas, que a mulher morre, daqui a pouco tempo ele morre. A tristeza mata. É preciso saber lidar. Então, saber lidar com a perda é muito importante, porque nós temos que aprender isso. Você não pode morrer com quem morreu. Então eu vou colocar aqui para vocês hoje, aquele teu quadro está aí, Leila. Eu vou colocar um quadro com vocês, que tem no livro do pastor João Falcão Sobrinho, sobre aconselhamento em tempos de crise, de perda, tipo de perda, qualquer perda, especialmente mais para perdas de luto, com a perda de alguém. Mas eu quero dizer o seguinte: aquela seta lá indica, a primeira seta indica a linha da vida. E a pessoa vem vivendo uma vida normal, você vem caminhando na sua vida normal. Vou fazer para cá que está melhor. Você vem caminhando sua vida normalmente, você vem vivendo a sua vida. De repente, você enfrenta uma perda. Seja que perda for, você enfrenta uma perda que mexe com você. Preste atenção. É como se fizesse isso. Você, a linha da tua vida vinha aqui. Quando acontece a perda, como se fizesse isso. Você, é como se você caísse no buraco. Só que quando você cai nesse buraco, esse movimento precisa ser assim, ó. Você precisa fazer um movimento como um círculo e passar por todas as fases que você tem que passar e voltar de novo ao que era a vida antes. Bom, põe na segunda só da linha da vida. Aí assim, você vinha naquela linha, você caiu no buraco, passou pelas todas as fases, de forma que depois a linha fique assim. Você volte ao normal, aquela marca vai ficar. Aquela marquinha ali foi quando você caiu naquele buraco. Só que você fez o movimento, voltou e a vida continua. Volta na outra figura, por favor. Então, qual é a primeira, quando você cai nesse abismo, qual é a primeira coisa que acontece? A primeira coisa é que a gente rejeita o que aconteceu. Eu não acredito, você se recusa a acreditar no que está acontecendo. A tendência nossa, a maior tendência de todos nós é negar a perda, não aceitar a perda. E aí, quando nós estamos nesse primeiro estágio de agitação, não é? E quando nós estamos com agitação, com recusa, pasmados, algumas frases que a gente diz: não é possível, não é verdade. Por que logo com ele? Por que logo com meu filho? Por que logo com a minha mãe? Por que logo com aquele amigo? Por que logo com fulano? É verdade ou não é? Quem já passou por isso aqui sabe. Nesse estágio, a razão é bloqueada pelo sentimento. Nessa fase aí, a nossa razão, ela é bloqueada pelo sentimento. O nosso sentimento fala muito mais alto que a nossa razão. Noemi ainda estava nesse momento quando ela se revolta contra Deus. Ela fala no versículo 8 sobre aquilo que Deus havia feito. Vamos embora, vou voltar para minha casa, vou voltar para minha terra.
eu não quero mais saber de ficar aqui. Ela estava ainda lidando com essa dificuldade. Ela estava revoltada. E é comum nessa fase a revolta. É muito comum. É muito comum quando você lida com alguém que teve uma perda. E aí, nesse caso aqui, esses estágios são comuns não só na perda de uma pessoa, não. Na perda de um emprego, na perda de uma oportunidade, na perda de alguma coisa que lhe valia muito. Tudo que você perdeu, que é importante para você, você vai passar por esse estágio. O primeiro estágio é esse. E aí o que acontece? O perigo, olha para mim, o perigo é parar aí. Isso eu quero que você acompanhe o meu pensamento. Se você para aí, a tua linha faz assim, ó, ela vai para aqui. Tem gente que a vida se torna horrível depois de uma perda, porque ela para aí. Ela para nessa fase da rejeição, da revolta, da recusa, da acusação. E aí, meus irmãos, nessa fase você precisa entender uma coisa: nós temos que aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Tem alguma coisa que você perdeu, mas que você não pode mudar? Só tem um jeito. Aquilo que você não pode mudar, aquilo que você não tem controle, você tem que botar na mão de quem tem controle de tudo. Tem jeito. O primeiro passo para a cura de perda é aceitar que você não pode mudar. Morreu uma pessoa muito querida, você pode mudar? Você pode trazê-la à vida? Você perdeu aquele emprego lá que a empresa mandou embora e você tem como voltar para lá? Você sabe que não tem como voltar para lá. Você vai ficar parado? Você vai ficar curtindo o seu luto? Aquela mulher que você tão amava te abandonou, foi para uma perda e você está sofrendo com essa perda, mas ela sabe, ela já disse, ela não quer. Aquele marido que não quer mesmo. Você não pode mudar o coração dele, pode. Você pode lutar, mas vai chegar um tempo, vai chegar uma hora que você vai ter que se deparar com essa realidade. Vai ou não vai? Você tem que lutar pelo que você quer. Lutar, se você quer lutar por um casamento, lute. Mas você tem que ter o discernimento espiritual para saber a hora que você vai parar para recomeçar a sua vida, senão você fica empacado ali. E aí, o círculo não faz isso. Ó. Você fica parado nessa primeira fase. Aí a sua vida, ao invés de retornar àquela linha da vida, você fica dentro do buraco. Você fica dentro do abismo. Tem muita gente dentro do abismo, tem muita gente vivendo dentro de um buraco. Sabe por quê? Porque não quer superar fase por fase das perdas. E uma fase é essa: você tem que aceitar aquilo que você não pode mudar. Noemi estava vivendo essa situação. E só Deus pode te ajudar nisso. Ou seja, no final da história, Deus muda a vida de Noemi. Noemi não ficou no buraco, porque Noemi, ela tinha um Deus. E Noemi, quando ela se refere a Deus nesse texto, quando ela fala que o Senhor pesou a mão sobre ela, o termo que ela usa para Deus, ela chama de El Shaddai. Ela está dizendo que o Deus dela é todo poderoso, só que ela conseguia falar, mas ainda não estava conseguindo vivenciar isso. O Deus é o Shaddai. É assim mesmo, quando a gente está nessa fase, nem sempre a gente fala o que a gente crê, e nem sempre a gente crê o que a gente fala. É dessa fase. Então, você entrou hoje aqui, você está vivendo algum momento de perda, não sei que tipo de perda. Então saiba entender isso. Você precisa aceitar aquilo que você não pode mudar. E aquilo que a gente não tem controle, a gente tem que entregar nas mãos daquele que tem controle de tudo.
Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a sair dessa. Segundo estágio, aí depois que a pessoa conseguiu entender, ela acredita, não, realmente aconteceu comigo. É verdade, aconteceu. Ela vai para um segundo momento, está de cabeça para baixo, mas que é o momento que a gente chama de ter o estágio do desespero, ou seja, do pânico, quando a pessoa comprova, é verdade, eu estou mesmo vivendo essa situação. Porque nessa primeira fase, às vezes a pessoa demora a acreditar que está vivendo a situação. Às vezes a pessoa demora a acreditar que de fato isso está acontecendo. Aí na segunda fase ela já começa a acreditar, realmente isso aconteceu. A perda de Noemi não foram poucas. Como eu falei para vocês, ela perdeu um lugar onde ela morava, um lugar onde ela tinha filhos, tinha amigos, onde ela investiu tempo, energia, amor, esforço, dedicação. Agora ela perde o lugar onde ela morava, perde uma história ali, e agora perde o marido, perde os filhos. E aí, mas agora ela começa, quando ela começa a conversar com as noras dela, é porque de fato ela acreditou, aconteceu isso. Eu estou passando por isso. E ela se ficou numa situação assim, tanto quanto desesperadora, que ela queria até que as noras dela fossem embora. Ela desconsiderou completamente. E nessa fase é comum a gente ficar assim perguntando: o que será da minha vida? Lá naquela primeira fase, como eu falei, a pergunta é: não é possível, por que com ele? Por que comigo? Por quê? Mas nessa segunda fase a pergunta já passa a ser outra. Nessa segunda fase a pergunta já passa a ser: o que vai ser da minha vida? Sem o meu marido, Noemi pensando lá, sem o meu marido, sem os meus filhos, numa terra estranha, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? Aí ela começa a agir, meio que assim, afobada, e ela diz: não, eu vou mandar essas meninas voltar para a família dela, eu vou mandar essas minhas noras irem para lá, porque eu não posso casar, eu não quero casar, mas se eu casar agora também não vou ter como dar filho até os filhos crescerem. Olha que coisa absurda que Noemi fala. Ela fala uma coisa absurda, porque isso aí é próprio de quem está vivendo esse momento que é chamado de desespero, onde a pessoa deve estar convivendo com a perda. E o que acontece nesse momento? Muito sofrimento, muita ansiedade e muita culpa. A pessoa começa a achar que ela poderia fazer algo. Será que eu não podia ter feito algo? Como se Noemi dissesse assim: será que eu não podia ter colocado na cabeça do meu marido para ele não vir para cá, para essa terra, para Moab? Será que meus filhos não morreram porque eu concordei com meu marido em vir para cá? Não podia ter. Será que eu não podia ter ficado lá, forçado uma barra com ele? Uma outra coisa que é comum com quem perde nessa hora é pensar: será? Eu não fiz por essa pessoa o que eu tinha que fazer, eu poderia ter feito muito mais. Todos esses sentimentos ficam no nosso coração. Então eu quero dizer uma coisa para você nesse momento. Nesse momento é muito importante que você não esconda seu sofrimento e não fuja da sua dor. Quem foge da dor nas perdas, quem foge do sofrimento nas perdas, não vai voltar à linha normal da vida. Uma coisa legal que a gente vê com Noemi, coisa que a gente aprende agora legal com ela, é que ela não escondeu o seu sofrimento, ela não escondeu a sua dor. Quando ela chegou na cidade, veio todo mundo falar. Primeiro, não escondeu para as noras. Segundo, quando ela entra na cidade, alvoroço, o pessoal conhecia, gostava dela.
Noemi era agradável, não me chame mais disso. Meu nome agora é Mara. Ela não esconde o sofrimento. Presta atenção aqui. Na hora da perda, você tem que passar por esse processo. E infelizmente, nós temos uma cultura no nosso meio que as pessoas acabam escondendo o seu sofrimento atrás de uma fachada religiosa. Atrás de uma fachada religiosa, como disse um determinado autor, ele disse que atrás dessa fachada religiosa nós acabamos esquecendo e incubando, maquiando o nosso sofrimento. O nome desse autor que fez essa aplicação é Henry Nouwen. Se você quiser ler esse livro, é um livro excelente para quem está lidando com perdas. O nome do livro é Transforma Meu Pranto em Dança. Você está lidando com perdas, esse é um bom livro para você ler. E ele também fala uma coisa interessante, o Nouwen, ele disse assim, palavras como vulnerabilidade, presta atenção, palavras como vulnerabilidade, renúncia, rendição, choro, lamento, dor, não são encontrados no dicionário do diabo. O diabo vai numa hora dessa colocar na sua cabeça que você não deve se mostrar vulnerável, mas não você é pastor, não é pastor. Você vai dirigir lá o culto e morre uma ovelha querida sua, e você não pode chorar lá na hora, vai levar. E o outro que vê diz, nunca vi isso, pastor chorar? Quando eu já ouvi isso? Não sei como pode isso. Ele é o pastor. Ou um crente que está chorando. Eu disse, não, mas crente não chora. Por que não chora? Por que não sofre com a perda? Noemi, ela não esconde sua vulnerabilidade. Coisa diabólica é esconder, é não querer se mostrar vulnerável. Nós somos vulneráveis. Nós lamentamos, nós choramos, nós sofremos. Mas Noemi, quando se refere a Deus, ela chama de El Shaddai. Não é porque Deus é todo-poderoso, não é porque ela cria num Deus todo-poderoso que algo não afligiria seu coração. Mesmo crendo num Deus todo-poderoso, há coisas que afligem o nosso coração. Sim ou não? Ou não? Então, meus irmãos, aparentar que tudo está bem é um dos nossos maiores males. E se você lida com perda, não faça isso não, que isso pode virar um conflito tão grande na sua alma para o futuro, e aí depois o seu luto passa da hora. Só aqueles que são capazes de enfrentar sua situação de dor estão aptos para a cura e para entrar numa nova maneira de viver. Presta atenção, olha para mim. Só aqueles que são capazes de enfrentar a situação de dor, só quem é capaz de enfrentar uma situação de dor é apto para a entrada numa nova maneira de viver. Se você não souber enfrentar sua situação de dor, encarar mesmo, não fugir dela, você vai correr o risco de ficar no buraco ali. Sabe? Aquele desenho? Não girar no círculo. Para esse círculo girar e você passar por todas as fases,
Você tem que enfrentar a sua situação de dor, não pode fugir dela, não pode maquiá-la, não pode escondê-la, como Noemi fez. Não é pecado expressarmos nossos sentimentos. Muitos têm medo de serem julgados, condenados, ao se mostrarem publicamente que estão tristes diante de uma perda. Nós temos que quebrar esse paradigma. Eu me lembro quando cheguei aqui na igreja, de um irmão muito querido nosso, mas que ele hoje está aqui no nosso meio trabalhando com alegria. Ele está aqui conosco, todo mundo gosta dele aqui, ele é uma unanimidade. Nosso querido Arvido. Mas quando ele teve que enfrentar esse momento, ele não fugiu da sua dor. Não é verdade? Ele encarou a sua dor, não escondeu sua dor de ninguém. E ele foi tão abraçado, não foi, meu amigo? Ele foi abraçado, ele foi acolhido. E às vezes, isso a gente quer fazer com todo mundo, mas às vezes a gente nem faz porque você esconde a sua dor. Mas como o irmão Arvido hoje está aí, ó, conosco, alegre, participando, aquela marquinha na linha da vida dele ficou, mas ele está vivendo a vida que Deus tem para ele, conquistando o que Deus tem para ele. Porque não escondeu sua dor, não é? Não negue sua dor. Agora, uma coisa que eu estava lendo um livro essa semana, que ele fala sobre ganhando através das perdas. Um livro cujo autor é Evelyn Christensen. Esse livro é um livro falando ganhando através das perdas. E essa autora ela diz o seguinte, que uma forma que a gente tem de lutar, de fugir da dor, é se manter ocupado. A pessoa começa a se ocupar. Ela está para fugir da dor, começa a se ocupar na igreja, se ocupar aqui, se ocupar ali. Começa 1001 coisa a fazer, muito mais da sua capacidade, da sua limitação. Por quê? Para fugir da dor. Uma das maneiras de fugir. Se você fizer isso, para fugir da dor, você não vai vencer a dor vai vencer você. O nosso tema é vencendo os conflitos da alma. E na alma está lá essa dor, você tem que vencer essa dor. E não é assim que você vai vencê-la. Então, uma forma de negar é se ocupar. Mas a melhor forma de não negar é se confrontar. Noemi deixou-se confrontar com a perda dela. Para a cura indispensável. É indispensável para a cura com as perdas que reconhecemos e expressamos nossas dores. Nesse momento, profunda angústia se apodera de nós e até enfrentamos, às vezes, um momento de depressão e sofrimento. Mas, se a gente não passar pelo processo todo que temos que passar, nós acabamos não sepultando aquilo que perdemos. Eu conheço uma igreja que ela perdeu um pastor muito querido. Era um pastor amado por aquela igreja. Ali foi pastor mais de 15 anos. E era um pastor muito legal, um camarada de Deus, um homem ungido, um homem poderoso. Mas ele faleceu. E como aquela igreja teve dificuldade para eleger um outro pastor. Um dia, um pastor foi participar do processo lá, para ser escolhido como pastor. Aí a igreja fez um monte de perguntas para ele. Fizeram uma reunião com ele e fizeram um monte de perguntas. Pastor, o que o senhor pensa disso? Pastor, o que o senhor pensa daquilo? Pastor, o que o senhor acha disso? Pastor, o que o senhor acha daquilo? Aí quando terminaram, ele falou assim, irmãos, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês me perguntaram, agora eu vou perguntar. Pode perguntar, pastor. Vocês já sepultaram o pastor fulano? Porque pelas perguntas que eu ouvi aqui, vocês ainda não sepultaram o pastor. Ele ainda está vivo aqui nessa igreja. Eu conheço, essa é uma igreja, conheço uma outra igreja, em que o pastor foi pastor naquela igreja há 50 anos. Entrava um pastor novo ali naquela igreja e não conseguia trabalhar, porque aquela igreja falava, não,
não sepultou aquele pastor e queria que o pastor que entrou fizesse tudo igualzinho que fazia. Mas a gente não é só a igreja que age assim, não. A gente também age. Eu tive uma conhecida que ela perdeu uma filha com 19 anos. Ela acreditou, ela passou pela primeira fase, mas ela não conseguia sair dessa segunda fase. Ela ficou num buraco existencial. E ela ia todo sábado no cemitério lavar o túmulo da filha. Quando eu ia, ou os vizinhos, quem morava perto, ia participar de um funeral no cemitério onde a filha foi sepultada, ela vinha perguntar: você foi lá visitar a sepultura da minha filha? E eu te confesso para os irmãos que eu até menti. Eu disse que eu não fui, mas disse que fui. Porque ela ficava brava. Entendeu? E por quê? Porque muitas vezes com a nossa atitude, com o nosso sentimento, com a nossa culpa, com a nossa ansiedade, às vezes é a culpa que faz isso, às vezes você se sente culpado por não ter feito, por não ter perdoado, por não ter pedido perdão, por não ter feito tudo que deveria. Você às vezes fica alimentando uma situação assim e você não sepulta a pessoa que morreu. Tem que sepultar. Tem que saber lidar com as perdas. O próximo estágio ali é o do retraimento. Aí Noemi ela começa a entrar nessa fase também, e ela quer se isolar, né? E quando a gente entra nessa fase, isolamento, apatia, bom, eu já acredito que eu tive essa perda mesmo, eu já estou lutando, passando por isso, já passei por ansiedade, sofrimento, culpa, agora eu começo a entrar num caminho de aceitação. Mas quando eu entro nesse caminho da aceitação, primeiro eu vou enfrentar esse caminho que eu vou me retrair. Percebem que muitas pessoas, quando passam por momentos de perda, você quer fazer uma visita, você quer dar uma palavra, ela inventa 1000 desculpas para você não ir. Já viu isso? Já passou por isso? Pessoa, porque na verdade ela já está no processo de aceitação, mas nesse momento ainda é uma aceitação mais retraída. E aí nesse momento de isolamento ela pensa mais, ela reflete mais, e aí isso também pode fazer com que a depressão venha com mais força, não é? Então o livro de Ruth leva a crer que Noemi não conseguiu encarar as oportunidades que Deus estava lhe dando para superar a dor. O que é muito comum nessa fase? Quando você está nessa fase, quando estamos nessa fase do retraimento, a gente não enxerga o que Deus está fazendo, a gente não enxerga as providências que Deus está tomando. Nesse momento aí o que acontece? Né? Lá em Ruth capítulo 1, versículo 8, desse retraimento dela, o que ela está dizendo ali? Ela diz assim: olha, ide, volta cada um para a sua casa, e o Senhor seja bondoso convosco, e assim como foste bondosas com os que faleceram também comigo, mas eu quero ficar sozinha, eu quero ficar a minha. Ela nem percebe que Deus está usando alguém ali para abençoá-la. Ela não consegue ver as oportunidades que Deus estava dando-lhe para superar a sua dor. A gente, presta atenção, às vezes quando a gente está nesse momento assim, você não consegue enxergar as oportunidades que Deus está dando. Vamos pensar aqui, mas que oportunidade Deus estava dando para Noemi que ela não estava conseguindo enxergar? Primeiro, ela não estava vendo as noras como oportunidade, sim ou não? Quis que elas fossem embora. E Deus poderia usar aquelas noras, como usou Ruth, uma mulher de Deus, para abençoá-la. E às vezes é assim, a gente está numa fase, a gente está tão isolado com as perdas, que a gente não consegue ver as oportunidades que Deus está dando, não é? As oportunidades que Deus está levantando. Ela tinha parentes ainda lá na cidade dela, e ela não está sozinha no mundo, tem os parentes. Outra coisa, o texto leva a crer que na onde ela morava, as pessoas queriam o melhor para ela, porque quando
quando ela chega na cidade, há um alvoroço. Significa que ela era querida. Mas nada disso ela consegue enxergar. Olha para mim. É muito importante, nos momentos de perda, você conseguir enxergar as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Mas esse isolamento, esse retraimento, essa apatia, esse isolamento, ele impede a gente de ver. E aí você está quase saindo do buraco. Você já passou pela primeira fase, passou pela segunda, pela terceira, mas só não saiu ainda. Gente, preste atenção no que eu vou dizer para você. O inimigo das nossas almas, ele aguarda oportunidades para tirar vantagem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 2, versículo 10, ele diz que perdoava, e perdão é algo da alma, que ele perdoava para não dar vantagem a Satanás. O que acontece conosco, os conflitos na nossa alma, a maioria das vezes é causado porque nós damos vantagem a Satanás. E qual é o motivo para você dar vantagem a Satanás? É quando você, lidando com a perda, você resolveu, você já rejeitou, você a princípio rejeitou, mas venceu. Acreditou, venceu a primeira fase. Você foi lá, venceu a segunda. Você saiu do desespero, mas estacionou na terceira. Você vive isolado, você vive apático, você constantemente está depressivo, ou seja, presta atenção, você nunca mais foi a mesma pessoa. Eu conheço pessoas que depois que perderam um determinado emprego, nunca mais foram as mesmas pessoas. Pararam aí. Eu perdi 2 colegas de trabalho. 6 meses depois que eu saí da empresa, a empresa foi privatizada. Era uma estatal. 2 amigos, um deles muito querido. Um deles trabalhou sob a minha supervisão durante muito tempo. Mas quando perdeu o emprego, passou pelo primeiro estágio, passou pelo segundo, no terceiro, ele não conseguiu. Estava sempre ali, isolado, apático, depressivo, começou a beber. 2 ou 3 anos depois, morreu de complicações causadas pelo álcool. Um outro colega morreu de depressão. E há outros que nunca mais foram as mesmas pessoas. Há pessoas que depois que perdem um filho, nunca mais são a mesma pessoa. Não, pastor, mas isso está certo. Não está certo, não. Porque a vida tem que continuar. Davi, quando ele perdeu o filho, teve uma hora que ele falou: gente, acabou a hora de chorar. Chegou o momento de curtir. Vamos voltar para a vida. A marca fica. Mas você precisa voltar a ser a mesma pessoa. Você precisa voltar a se encaixar nos propósitos de Deus para você. As perdas não podem paralisar a sua vida. As perdas não podem levar você a viver aquém do que Deus tem para você. As perdas não podem você viver aquém. E muitos estão parados aí. Não é? Muitos estão parados. No versículo 21, ela disse: na fartura parti. Olha como é que ela chega lá. Primeiro, ela quer ser chamada de Mara. A pessoa quer mudar o nome. Sabe o que ela está dizendo? Olha, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu nunca mais serei a mesma pessoa. E não me chame mais de agradável, me chame de amarga. E ela diz mais. No 21 ela diz assim: na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais de Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim? O Todo-Poderoso me afligiu. Acabou, minha vida não é mais a minha, aquela vida acabou. Aquela mulher morreu. Olha, gente, você já ouviu alguém dizer assim? Porque passa por uma situação na vida e diz: aquela mulher morreu, aquela pessoa morreu.
Foi assim que ela disse. E ela, mais uma vez, ela viu Deus impedindo as coisas boas que estavam acontecendo. Tinha tanta coisa boa acontecendo. Ela não conseguia ver o amor de Ruth por ela. Ela não conseguia ver que Ruth era plano de Deus para ela. Ruth era oportunidade de Deus para ela. Ela não conseguiu ver a maneira como a cidade a recebeu. Quando ela chegou na cidade, houve um alvoroço, as pessoas queridas gostavam dela. Ela não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. Quando a gente é tomado por esse sentimento, a gente não consegue ver o que Deus estava fazendo. Foi acolhida pelos amigos. Quarto estágio aí, você tem que vencer esse estágio para passar para o último lá, que é a aceitação. O que vai acontecer nesse estágio de aceitação? É quando você consegue vencer todas as etapas, não se deixar nos buracos existenciais e aceitar. Como é que eu começo a aceitar? Primeiro, aceite a si mesmo. Você precisa aceitar a si mesmo nessa nova situação. Você tem que aprender a aceitar a si próprio para começar a andar nessa nova situação. Eu conheci uma pessoa que ela perdeu uma perna. Eu mesmo, várias vezes levei essa pessoa numa entidade que tem lá no Rio Botafogo para ela fazer, botar prótese, se preparar para colocar prótese, saber usar prótese. A igreja comprou a prótese e tal, mas essa pessoa decidiu não usar a prótese. E ela passou a vida andando de cadeira de roda, mas ela decidiu. Ela é que não aceitou. Você precisa se aceitar. Ela não aceitava, ela não se aceitava sem aquela perna. Isso era uma reação dela. Então você precisa se aceitar. Você precisa se ver. Você só vai aprender a viver uma situação se você se aceitar nessa situação. Senão, não adianta. Não adianta a igreja lutar por você. Não adianta seus amigos. Aprender a viver sem o que perder. Aquele moço não queria aprender a viver sem a sua perna. E muitas vezes você determina para si próprio não saber viver com o que você perdeu. Eu perdi um emprego maravilhoso, mas agora você vai ter que aprender a viver sem ele. Eu perdi um casamento maravilhoso, mas você vai ter que aprender a viver sem ele. Eu perdi um filho que era muito querido, você vai ter que aprender a viver sem ele. Se você não tomar essa decisão, fica difícil. Então aprenda a viver o que você viver sem o que você vai perder. Segundo, aceite a ausência do ausente em termos definitivos. E como eu falei no início, aceite aquilo que você não pode mudar. Para ter paz interior, tem que aceitar aquilo que não podemos mudar e deixar tudo nas mãos daquele que é infinitamente maior que nós. Não há vitória sem esforço. Não há crescimento sem crise. Não há cura sem dores. Não houve ressurreição sem cruz. Jesus só ressuscitou porque enfrentou a cruz. E você tem que ter essa disposição de aceitar, de lutar em termos definitivos. Terceiro, aceite viver um novo projeto de vida. Aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar e no capítulo 2, o que faz? Ruth chega ali, elas chegam na cidade, e aí Ruth vai ter contato com um homem maravilhoso chamado quem? Boaz. Deus já estava agindo nos contatos de Ruth com Boaz. E agora no capítulo 2, versículo 20, acontece o seguinte: Noemi disse a sua nora, ela pergunta o nome,
disse, quem foi o homem que te abençoou, que te presenteou? Eu disse que era Boaz, e Noemi disse à sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda diz: esse homem é parente nosso, é um dos nossos resgatadores. Pronto, os olhos de Noemi começam a abrir. Ela começa agora a perceber que agora Deus está fazendo algo, que agora surge um novo projeto de vida, que aquele era o homem de Deus, o resgatador, como era o hábito da época, e agora uma nova fase podia surgir na vida deles. Então, preste atenção, tudo começa a mudar. Ela começa a aceitar, e agora ela começa a aceitar, a viver um novo projeto de vida. Agora ela não está mais reclamando, ela não está mais revoltando, mas agora está orientando Ruth sobre o que Deus começava a fazer através de Boaz na vida de Ruth. Meus irmãos, quando Noemi e Ruth chegaram, o tempo da colheita era o tempo da colheita, o tempo da cevada. O tempo de colheita naquela cultura é tempo de alegria, é tempo de louvor, tempo de celebração. Era a primavera e era tempo de novos começos. E Alexandre Wald dizia que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Com Deus nunca é tarde para recomeçar. E um dos autores que eu gosto muito, que é o Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, que num momento da nossa vida, você não pode ficar olhando para as paredes dentro de casa. Você precisa abrir a janela e depois você precisa abrir a porta e sair e se levantar para um novo amanhã. Quando nós aceitamos a perda, nós podemos começar a viver com os novos projetos, novas relações. Então é isso que acontece com Noemi. À medida que ela foi aceitando, ela agora começa a viver novos projetos, novas relações. Ela agora já fala dos parentes e ela começa a aprender a viver na dependência de Deus. Os olhos dela se abrem. Deus sempre usará pessoas para abençoar nossa vida. No caso de Noemi foi Ruth, no caso de Noemi foi Boaz, no caso de Noemi foram suas amigas onde ela morava. Deus sempre vai usar pessoas para nos ajudar a trazer alívio, resignação e compreensão para nós vencermos essa etapa. Ruth, com a sua fé e com a confiança que Deus nela, levou a Noemi a descobrir que a mão de Deus estava sobre ela. Olha o que está escrito no 2, capítulo 20, eu acho que eu já li esse versículo, não é? E ela então, seja ele abençoado pelo Senhor. E ela começa a viver então um novo projeto, uma nova etapa, passou a viver um novo momento, passou a não se concentrar mais na sua dor, mas se concentrar naquilo que Deus estava fazendo. Então, meu irmão, se você teve perdas, pare de lutar com o que você não pode mudar. Pare de lutar com aquilo que você não pode mudar. Ninguém nunca perde tudo. Você pode até perder muita coisa, mas nunca perderá tudo. Ninguém perde tudo. Noemi achava que tinha perdido tudo, mas não tinha perdido tudo. Ela só tinha perdido muito, mas não tinha perdido tudo. Em Ruth capítulo 4, versículo 13 a 17, nós vamos ver o seguinte: assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, ela deu luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje te deixou um resgatador, que seu nome seja famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e deu a luz. Olha a mensagem que a Noemi recebe.
Olha como termina o livro. Aquela mulher que começou revoltada, aquela mulher que começou deprimida, rejeitada, aflita, desesperada. As amigas dizem para ela: olha, Noemi, seja bendito o Senhor que hoje te deixou um resgatador, o filho de Ruth. Seu nome será famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e consolar a tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e deu à luz. Ele é melhor do que 7 filhos para ti. Olha como Deus estava agindo. Noemi pegou o menino, colocou no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome. A Noemi nasceu um filho e chamaram o menino de Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Que Deus extraordinário. Como Deus faz coisas extraordinárias quando a gente canaliza nossos sentimentos para o lugar certo. Mas Deus em momento nenhum julgou nem condenou Noemi, porque, como eu falei para vocês, faz parte do processo. Você tem que passar por todo o processo. Não queira ter uma perda e imediatamente passar para o capítulo 4 de Noemi. Você tem que, ela tinha que curtir o que é no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Mas às vezes nós temos perdas e nós lidamos mal com ela. Ela passou por todo o processo que um ser humano tem que passar. E agora o Senhor diz para ela: Noemi nasceu um filho, e esse filho, esse neto de Noemi, né, por causa da relação que ela tinha com Ruth, era de filho, vai ser Obed, e esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Vocês sabem quem é Davi. Meus irmãos, aí sabe o que acontece? Noemi voltou a sonhar e a sorrir. Quando a gente vence as perdas, a gente começa a voltar a sonhar e a sorrir. Noemi sofreu, falou, resmungou, reclamou, se deprimiu, passou tudo que um ser humano tem que passar. Porém, ela não ficou agarrada à sua dor até o fim da vida. Porém, para você vencer as suas perdas, não se agarre à sua dor mais do que o tempo necessário. Todos nós enfrentaremos dores com as perdas, mas não fique mais do que o tempo necessário agarrado a elas. Dizem os conselheiros, os psicólogos, que um luto não pode durar mais de um ano. Confere, dona Lélia? 1, 2 anos no máximo. Passou disso, já vai ter problema. Vai significar que você está muito agarrado à dor. Você não está conseguindo se soltar da dor. Noemi agora, ela se desgarra da sua dor. Não espere a dor passar. É no meio das feridas, dores e crises, na dependência de Deus, com paciência, que Deus vai te dar força. Não espere a dor passar para começar um novo projeto. Mesmo diante da dor, só que já numa outra fase, você vai partir para um novo projeto de vida. Não é verdade? Se você esperar a dor passar, ela pode te dominar. Ali, naquele processo ali de aceitação, a dor ainda não passou, não. A dor ainda não tinha passado, mas agora ela começa um novo projeto de vida. Passe a ver o sofrimento como algo que Deus usa para nos moldar e para nos atrair para perto dele. Talvez Noemi começou a ver isso, né? O sofrimento é algo que Deus usa para nos moldar e para nos atrair para perto dele. Muitas vezes pensamos que Deus está interrompendo os nossos planos, mas na verdade Ele está nos preparando para recebê-los. Muitas vezes nós pensamos que Deus está interrompendo os nossos planos. Olha para cá. Olha para cá, especialmente você que está passando dor, porque muitas vezes nós pensamos que Deus está interrompendo nossos planos, mas na verdade Ele está nos preparando para recebê-los.
Deixe Cristo viver junto com você nessas tuas dores, nessas tuas perturbações. Volte a viver a vida. Deixe a tristeza, volte a sorrir, volte a sonhar. Volte a sonhar. Viva pela fé. Um homem que tem esperança sabe que Deus sempre tirará algo bom do que parece ruim. Viva pela fé, entregue-se ao Senhor na certeza de que Ele suprirá todas as suas necessidades. Então, nessa noite eu quero dizer para você que Deus vai honrar sua fé. Noemi falou, Noemi sofreu, Noemi chorou, Noemi resmungou, mas para ela Deus era El Shaddai. E esse Deus dela honrou a sua fé. Mesmo depois de perdas, ela pôde restaurar a sua felicidade, nós também. Deus está conosco em nossas perdas. Ele nos compreende, Ele nos consola, nos ajuda a superar, Ele nos ajuda. Vale a pena buscar esse Deus. Vale a pena buscar esse Deus. Diante das perdas, não te endureça. Não queira apenas suportar, porque se você for apenas alguém que queira suportar, essas dores te endurecerão, elas te dominarão e você ficará mal. Não queira fugir, porque se você tentar fugir, os propósitos de Deus deixarão de ser cumpridos através delas. Mas se você aprender a lidar com essa dor a seu favor, elas servirão de bênçãos e te beneficiarão. E Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Se você não fugir, se você reagir de maneira correta, Deus vai fazer com que todas as coisas possam cooperar para o seu bem. O livro de Ruth não é apenas um relato de um casamento de uma estrangeira com um homem bondoso, mas é o relato do relacionamento de Deus com aqueles que creem nele, com aqueles que creem. O final do livro, o que aconteceu com essas duas mulheres, é o relato de um Deus que está com aqueles que o amam, que creem nele. Esse livro é o relato da providência de Deus. O livro começa com as duas sofrendo e perdendo, mas termina com duas mulheres que venceram suas dores, porque confiaram no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós não, lidando com as nossas dores, não viemos a dar vantagem ao diabo, mas que nós possamos ser vencedores, vencer os conflitos. Quantos conflitos na vida de Noemi foram causados pela perda? Mas ela não termina em conflito, ela termina vencedora. O crente é assim, aquele que confia no Deus verdadeiro. Ele pode começar com um conflito, mas ele termina com a vitória. Ele pode começar com a dor, mas termina com a vitória. Ele pode começar sofrendo, mas termina celebrando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar.